Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, boas-vindas às entidades assistenciais do município de Vinhedo, SOS, bom, FEAVIM em nome de todas, servidores públicos, Sindicato dos Servidores, Sindicato dos Químicos, todos os amigos presentes, são vários, os internautas, a todos uma boa noite. Vou tentar aqui condensar os temas para conseguir falar dos mais importantes. Eu quero registrar que entrou uma resposta de um requerimento de um tema que, para mim, é bastante importante. Não vou falar sobre todas as respostas. É um requerimento que diz respeito à água, né, que é um tema delicado por conta da falta de água que é clara na nossa cidade, né, é feito um contingenciamento para tentar equilibrar, mas é claramente um elemento escasso na nossa cidade. E a questão do tratamento mesmo, né? Porque a gente teve vários problemas de produtos que foram vencidos, ficaram lá, bomba de vácuo que não estava funcionando, etc. E eu não vou comentar todas as questões, mas já adianto que algumas delas não foram respondidas e uma parte delas também não são convincentes, são respostas vazias, genéricas, e que não respondem exatamente aquilo que a gente está perguntando. De qualquer forma, eu quero insistir para que a Sanebave deixe em detalhes no seu site, no seu portal, a questão do tratamento da água, o que está acontecendo com a nossa cidade. Vou dar um exemplo. Os senhores que acompanham aqui as nossas sessões devem saber que nós investimos algo como 15 milhões de reais numa estação de tratamento que fica dentro do condomínio São Joaquim. Essa estação foi totalmente mal planejada, ela vai captar a mesma água que uma outra estação já capta, e que vem aqui para a região central. Ou seja, 15 milhões praticamente jogados no lixo. Não vou falar que totalmente jogado no lixo, porque uma parte desses recursos poderiam ser utilizados para ampliação de uma outra ETA. Mal localizada, vamos gastar muito com bombeamento, um horror. E está lá parado, um elefantão branco dentro do São Joaquim. E eu pergunto, né, quando tiver baixa vazão de água no Capivari, como estava nos últimos dias, como é que vai captar a água para a ETA 3? Primeiro que tem um problema de outorga, está um limite. E segundo que não tem vazão, não tem água bruta para ser captada. E a Sanebave, na minha opinião, enrolou, né, não respondeu. Fala que vai captar água do Córrego Xoxó, que é um filetinho de água, e da Lagoa Cerâmica, que, enfim, é um resíduo de água que não é uma água boa, inclusive. Enfim, só para registrar que eu li atentamente esse requerimento e vou voltar a ele. O segundo tema, que eu não vou fingir que não vi, porque estiveram aqui presentes os trabalhadores da Unilever, fazendo uma denúncia importante para que a Câmara de Vereadores se manifeste, que é uma demissão de 138 trabalhadores, a maioria deles da cidade de Vinhedo, pessoas que a gente conhece, inclusive. E é importante lembrar que isso faz parte de uma política nacional que está sendo implementada de forma veloz, né, de retirada de direitos previdenciários, de retirada de direitos dos trabalhadores, de retirada de direitos da saúde, de retirada de direito da educação. E onde é que a gente está vendo isso numa escala menor? No Principado de Vinhedo, não é isso? É no Principado de Vinhedo que é o microcosmo de Brasília. O que acontece em Brasília, acontece no Principado de Vinhedo. Pode reparar, item a item, item a item. Alguns eu não tenho como provar, mas acontece. E é exatamente o que o prefeito e seus auxiliares têm implementado na nossa cidade. Eles geraram a crise fiscal, eles quebraram o município de Vinhedo e mandaram o boleto para onde? Para a população, para os servidores. Tudo bem, gente, as pessoas têm os seus papéis políticos sociais, pode falar que a cidade perdeu um monte de dinheiro e tal. Nós vamos insistir, vamos desmentir o tempo todo. A cidade de Vinhedo não perdeu esse monte de dinheiro. A cidade de Vinhedo, segundo os dados que eles apresentam, deixou de ganhar. Uma analogia muito bem feita pelo vereador Sandro Rebeca, né? Já pensou a gente mensalmente, olha, eu acho que mês que vem eu vou ter um aumento de dobro do salário, então agora eu vou comprar um carro de luxo.
Só que isso, mês a mês, imagine isso há 4 anos. O prefeito escondeu isso da cidade de Vinhedo, eu insisto nisso. No ano de 2015, não tinha dívida, 50 milhões de dívida. No ano de 2016, mais 50 milhões de reais. Vinhedo, gente, é uma cidade, podem olhar os gráficos, podem olhar no site do Tribunal de Contas, vinha num ascendente. No ano de 2013, Vinhedo recebeu um pouco a mais, acima, saiu uma curva fora, né, que a estatística fora, é um ponto fora da curva. Em 2015, baixou um pouquinho, recuperou a curva, em 2016 voltou a seguir, tá certo? Essa é a curva estatística da economia e dos recursos que entram nos cofres públicos do nosso município. Então, essa coisa de ficar insistindo, pode insistir, mas nós vamos falar, combater, até que parem de falar. Uma hora vão parar, né? Porque as pessoas também, elas não são tão bobas, né? O ex-presidente norte-americano, Abraham Lincoln, ele falava o seguinte: você pode enganar uma pessoa a vida toda. Você pode enganar alguns durante um tempo, mas jamais você vai enganar todo mundo durante todo o tempo. Ele era um homem simples do campo, mas tinha frases geniais. E essa é uma delas. Não vão enganar durante todo o tempo todo mundo. Podem enganar uma parcela. Agora, dizer que a cidade de Vinhedo está num caos econômico, gente, as pessoas leem jornais, elas estão na internet, elas recebem as informações que estão aí no Brasil e no mundo. Vinhedo tem um orçamento de Noruega. Pode pegar uma cidade na Noruega, faça uma pesquisa. Nós temos um orçamento de países da Europa do Norte. E mais, 1/3 dos habitantes de Vinhedo pouco usam os serviços públicos. Todo mundo sabe disso, que ficam nos residenciais, nos condomínios. Esse dinheiro era para sobrar. Eles estão acabando com os serviços públicos, eles estão desmontando a rede de serviços sociais da nossa cidade. É isso que está acontecendo em Vinhedo. É isso que precisa ser dito. É isso que precisa ser enfrentado. Podem colocar adjetivos, podem usar a máquina de propaganda, podem usar aqueles que são pagos, inclusive, para usar as redes sociais, que a gente sabe figuras que são pagas para fazer isso. Podem fazer o que quiser. Nós continuaremos a falar o que precisa ser falado. Na última audiência pública aqui da Fazenda, ora, melhorou? Jogaram a dívida de curto prazo e de médio prazo para os próximos anos. Essa é a manobra. Por isso que aparece nas dívidas de curto prazo uma sensível melhora. Mas é porque a dívida, como a gente diz, os jornalistas, os economistas dizem, ela foi arrolada para os próximos governos. É lá que a cidade de Vinhedo vai sofrer se algo não for feito já. Já. Nós temos que estancar a sangria que estão fazendo na nossa cidade. Estão fazendo a população e os servidores públicos pagar o boleto de uma irresponsabilidade que é de um grupo político que está há 5 mandatos no poder, no 17º ano do poder. É isso que precisa ser dito. As pessoas vão ficar bravas? Tenho certeza. Aliás, nós já temos várias informações que as pessoas estão bravas, estão preparando mais vídeos, estão preparando mais não sei o quê. Venham, mas vem forte. Vem forte porque nós vamos responder. Tá certo? Vamos parar de mandar ameaça. Vamos parar de conversa fiada. Assinem o que vocês façam. Se coloca no WhatsApp, no Facebook, tenha a hombridade de assinar. Eu assino meus textos. Podem ser até polêmicos. Eu enfrento. E digo mais. Eu, num primeiro momento, reconheci a questão da UPA, né, que pelo menos era a UPA da capela que ia ficar às 48 horas. No entanto, eu passei a fazer as minhas pesquisas e fui atrás das informações. Gente, nós hoje de manhã mandamos um e-mail para o Ministério da Saúde perguntando se o prefeito, o governo, havia feito um pedido, pelo menos um pedido oficial para ter uma UPA na capela. Eu vou ler para vocês exatamente o que a equipe do Ministério da Saúde respondeu. Muito objetivamente. Senhor vereador Rodrigo Paixão, ainda não recebemos oficialização do pleito nessa coordenação. Atenciosamente, Marisete Dalenorage, Tecnologia e Gestão de Políticas Públicas em Saúde do Ministério da Saúde, com cópia para toda a equipe dela. Gente, esse governo não é sério. Não é sério. Por quê? Não tem problema ter ideias.
Eu acho que é importante, inclusive, conseguir uma UPA para a região da Capela. Mas expor para a cidade uma ideia como algo concreto não é uma coisa que se faça. Não é justo que se faça isso com a população. Tá certo? Então tinha que falar, eu tive uma ideia, essa ideia vai ser apresentada na semana que vem, dia tal, nós vamos receber uma resposta e aí nós vamos conversar com a cidade sobre o que fazer. Agora isso, repito, sem conversar com os líderes da cidade. O Chico, parabéns Chico, está aí ainda? Veio aqui e colocou, em nome do Conselho Municipal de Saúde, que o Conselho é contrário ao fechamento de uma unidade de saúde. E foi importante a posição dele, porque a posição dele é institucional, ele colocou por escrito ali que foram as decisões da Conferência Municipal de Saúde. A cidade de Vinhedo não está parada no tempo, ela não para de crescer. Ela está com 75 mil habitantes, ela está crescendo no mínimo 2% ao ano, e isso vai aumentar. Nós temos mais de 8 mil lotes vazios. Coloquem, façam as contas, o que vai acontecer com Vinhedo em uma década. Vinhedo vai se aproximar de 100 mil pessoas. Nós não temos água para essa gente, nós não temos creche para as crianças, nós não temos infraestrutura para receber essas pessoas. E agora querem desmontar a nossa rede de saúde, que foi construída ao longo de décadas. Então, só para deixar claro, é lógico que uma proposta é melhor que a outra, uma é ruim e a outra é menos ruim, mas essa proposta do prefeito ela não encontra respaldo institucional, na minha opinião ela é instável, ela coloca a cidade em risco. Todas as informações que eu tenho recebido e opiniões de especialistas dão conta de que isso não poderia ser feito dessa forma. Eu não vou falar o nome de pessoas, mas os médicos estão sendo intimados. O atendimento de urgência e urgência será centralizado na Santa Casa num primeiro momento. Será mantida uma equipe mínima. A mínima é um médico em cada unidade, sem pediatra. Não haverá plantão noturno de pediatra em ambas as unidades. Então isso tem que deixar claro para a cidade. Não haverá pediatra no PA da Capela, não haverá pediatra na UPA. O coordenador total dará retaguarda e suporte para demandas que poderão ser encaminhadas para a Santa Casa. Ou seja, a lógica é mandar todo mundo para a Santa Casa. É fundamental ressaltar esse atendimento não poderá ser negado, óbvio. E caso o colega plantonista adulto não se sinta seguro com essa condição, deve optar pelo plantão diurno, ou seja, está intimando. Ou você aceita isso ou você vai para o diurno. Aí tem os critérios para quem vai ter a preferência, não vale a pena ler, porque meu tempo está indo embora. Não serão permitidas trocas, exceto em raríssimas situações, discutidas com antecedência, que devem ser aprovadas tanto pela coordenação quanto pela Secretaria de Saúde. Não serão permitidas faltas, principalmente no período noturno. Caso o plantonista do período noturno falte, ele será remanejado para o período diurno. Ou seja, é o facão no médico. Fala, olha, você não pode isso, você não pode faltar, você tem que seguir, você tem que ser clínico, você tem que ter pediatra. É isso, eu não vou falar o nome da pessoa, mas enfim, vem do comando da Secretaria de Saúde, documento oficial, cujos os médicos foram oficiados disso. Então, eu coloquei na internet, coloquei em detalhes para aqueles que queiram olhar com mais calma, mas tem um problema das ambulâncias que não foi solucionado. Vinhedo está passando por um perrengue em relação às ambulâncias alugadas que não foram consertadas, pagamos aluguéis caríssimos, ambulâncias que foram quebradas e ficaram no pátio do CERM. A questão de falar claramente que a ideia é fechar a UPA central, tem que falar claramente, a ideia é fechar uma unidade. Ao contrário do que o Conselho Municipal de Saúde está falando, que nós precisamos de mais uma unidade. Está certo? Porque nós não temos mais o Galileu. Então nós vamos ter que funcionar a cidade com um hospital, que é a Santa Casa, tá certo? E com as 2 unidades de pronto atendimento. Aí nós vamos ter mais uma a menos. Ao invés dos 4, Santa Casa, Galileu, UPA e PA, nós vamos ter 2 em 2018. Então tem que falar lá claramente. Os horários, a troca de horários, o risco que as pessoas que chegam ali não podem ser transferidas de uma hora para outra, o laboratório municipal que não se fala o que está acontecendo. Nós investimos um bom dinheiro no laboratório municipal, tá certo? Para fazer os exames, para dar agilidade. O que vai acontecer com o laboratório que funcionava à noite? Vai manter uma outra estrutura terceirizada? Essa questão que eu já falei, repito, e tem um documento aqui para os vereadores que quiserem e até para a plateia. Vinhedo não tem uma autorização para uma UPA na Capela. Mais do que isso, não fez nem a formalização ainda. 7.
a Santa Casa precisa se regularizar também, em relação ao SEBAS e o ProSUS. Tema que depois a gente continua falando. Agora, é preciso falar as coisas como elas são, e Vinhedo tem que caminhar para ter um sistema de saúde mínimo, digno, e nesse sistema não se encontra a possibilidade de fechar uma unidade de saúde. Nós precisamos de mais saúde, não de menos saúde. Obrigado a todos.